Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Ou não amém? Então tá bom. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Entrar na presença do Senhor intencionalmente, porque Ele já está observando a todos nós. Mas agora a gente vai fazer algo em adoração a Ele. Entregar nosso coração, nossos anseios, confessar nossas falhas, pecados, dificuldades, entregar tudo no altar dele. Jesus, Jesus, Jesus de Nazaré, porque existem muitos Jesuses, se é que dá para usar no plural. Na época de Jesus já existiam outros com o mesmo nome. E eu tenho certeza que você já conheceu alguém também, ainda que não tenha sido pessoalmente, com esse nome de Jesus. Mas nós deixamos bem claro que nós estamos aqui para louvar, para glorificar a Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nasceu na cidade de Nazaré, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, aquele que veio em carne nesta terra, aquele que foi crucificado, morreu, mas voltará. Amém? É a esse Deus, é esse Jesus que nós nos rendemos, que nós colocamos a nossa vida, todo o nosso ser diante dele, para que ele faça cumprir em nós o seu propósito. Te louvamos, Jesus. Dizemos que o Senhor tem liberdade neste lugar. Venha por meio do teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor esteja aqui, atuando, liderando esse mover. Que a manifestação aqui seja sua e somente sua. Todo agir maligno, todo agir das trevas está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda seta maligna, toda distração que venha do inferno, nós, neste momento, repreendemos na autoridade do nome de Jesus, o único poderoso, o único a quem nós honramos e glorificamos. A Ti toda a honra e toda a glória, Jesus. O Senhor é bem-vindo aqui. Vem com os Teus anjos, Senhor, e faz maravilhas nesta noite, Senhor. Nos transforma segundo o Teu querer, segundo os Teus planos, segundo os Teus propósitos, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és digno de honra, digno de glória, digno de louvor. A nossa alma se aquieta na sua presença, e que assim seja. Não permita, querido, que sua alma fique atribulada. O salmista disse: por que te perturbas dentro de mim, ó minha alma? Somente ao Senhor Jesus damos glória, e a nossa alma se aquieta para honrar ao Rei, para glorificar ao Rei, para adorar ao Rei Jesus. Recebe, Senhor, nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Amém. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, e nessa noite nós queremos engrandecer o Teu santo nome. Nós queremos Te adorar, Senhor, de todo o nosso coração.
Nós queremos entregar aqui em seu altar a nossa adoração, porque nós sabemos que tu és o único digno. Porque nós sabemos que o Senhor é merecedor do nosso amor, da nossa devoção, da nossa adoração, do nosso coração, Senhor. É por isso que nós queremos estar cada vez mais perto de Ti, Jesus. É por isso que nós queremos ter cada vez mais intimidade contigo, porque mesmo sendo um Deus tão grande, o Senhor ainda olha para nós, pequeninos, pecadores, mas o Senhor nos olha com olhos de amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. O meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. Então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Queremos conhecer o teu coração, Senhor. Revela-te a nós, Jesus. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. O meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. Então traga-me para mais perto, eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Quero conhecer teu coração, Senhor. Quero conhecer. Oh, oh, grande é o teu amor por mim. Oh, 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 grande é o teu amor por mim. Oh, grande é o teu amor. Grande é o teu amor por mim. Grande é o teu amor.
teu amor. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Teu coração. Teu coração, teu coração, Senhor. Eu quero conhecer teu coração. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Ah, como nós temos sede de ti, Senhor. A nossa alma é como uma terra seca que anseia por águas. As águas que só o Senhor pode nos dar. Minha alma é como terra seca, é como a corça que anseia por águas, por águas. Jesus, tu és a nossa fonte, fonte de vida que sacia a minha alma, a minha alma. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso. Tu és o bem mais precioso, mais que todos os tesouros que eu possa encontrar. És quem me satisfaz. Tu és o bem mais precioso, que todos os tesouros que eu possa encontrar. És quem me satisfaz. Tu és o meu prazer. És quem me satisfaz. Vamos cantar assim. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver.
viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso. Tu és o bem mais precioso, bem mais que todos os tesouros possa encontrar. És quem me satisfaz, tu és o meu prazer, és quem me satisfaz. Minha alma é como terra seca, é como a coça que anseia por águas, por águas. Jesus, tu és a nossa fonte, aleluia, fonte de vida que sacia a minha alma, a minha alma. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso pra viver. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo que eu preciso. Tu és o bem mais precioso, bem mais que todos os tesouros que eu possa encontrar. És quem me satisfaz, tu és o meu prazer, és quem me satisfaz, tu és o meu prazer, és quem me satisfaz, tu és o meu prazer, és quem me satisfaz, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, Senhor. De nada mais eu preciso, Senhor. Só tu me satisfaz. Em ti eu me satisfaço, Senhor. Você é suficiente, Senhor, mais do que as tuas mãos, Senhor. Eu quero o teu coração. Só tu me satisfaz. Só em ti eu sou completa, Senhor. Só em ti eu sou feliz. Só em ti eu tenho plenitude, Senhor. Tu és o bem mais precioso, bem mais que todos os tesouros que eu possa encontrar. És quem me satisfaz, tu és o meu prazer.
És quem me satisfaz, Senhor. Aleluia. Tu és aquele que satisfaz a nossa alma, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é suficiente para nós. E é por isso que nós te exaltamos nessa noite. E é por isso que nós te adoramos, Senhor. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim.
exaltado. Sim, Senhor, seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Seja exaltado em nossas vidas, Senhor. Seja exaltado em tudo que nós fizemos, Senhor. Seja exaltado. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Cante isso pra Ele. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Nosso Rei maravilhoso, vitorioso. Nós te exaltamos. A ti toda honra, toda glória, todo poder. Glórias ao teu santo e bendito nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu. Tu és digno. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, Jesus. Com teu Espírito Santo, quebrando o nosso coração, a nossa alma, nos leva para mais perto do Senhor, para ouvir a tua voz e obedecer ao seu chamado, Senhor. Glorificamos, Rei dos Reis. Recebe a nossa adoração, Senhor. Santo, 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 santo és tu, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado. Obrigado. Glórias ao teu nome.
Amém, queridos. Podem se assentar. Deus é bom. Ele continua sendo bom, ainda que nós não entendamos todos os seus planos. Amém? Tudo que Ele faz tem um propósito. E Ele não perde nada na nossa vida. Ainda que a gente tenha pecado, falhado, Ele vai usar aquilo para o nosso próprio bem e para a sua própria honra e sua glória. Se nós deixarmos. Não significa que todos os nossos erros vão resultar em glória a Deus, porque não vão. E o próprio Jesus é muito incisivo quanto a isso. Mas quando nós nos submetemos, Ele transforma todas as coisas. Amém? Eu gostaria de fazer uma meditação hoje, mais profunda, sobre a nossa vida como servos do Senhor, como discípulos de Cristo, como cristãos, como crentes, como filhos de Deus. Gostaria que a gente parasse para pensar sobre a nossa condição, sobre a nossa vida. Infelizmente, vivemos dias difíceis em que há um mau testemunho generalizado das pessoas que se dizem cristãs. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente e jovem, também quando eu me converti, quando você falava de uma pessoa crente, era uma pessoa totalmente digna de confiança, que a sua palavra, as suas ações, seu comportamento, todo o seu ser era confiável. E era um tempo em que a vida da pessoa testemunhava sobre Cristo. E hoje nós temos visto que isso não acontece. Esses dias estava conversando, atendendo uma pessoa essa semana, também um rapaz novo convertido, e ele estava falando das dificuldades no trabalho dele, justamente com pessoas que se dizem cristãs, mas que são pessoas que falam mal, que invejam, que caluniam, que brigam. E se você trabalha em alguma empresa, talvez você veja isso também lá no seu ambiente de trabalho. E isso é comum para o mundo, mas não deveria ser comum para aquele que se diz filho de Deus, para aquele que tem um compromisso com Jesus, para aquele que foi lavado e remido no sangue de Jesus. É preciso que haja mudança nas nossas vidas. Mas eu estive refletindo e pensando sobre algumas coisas que podem levar pessoas a comportamentos tão discrepantes da que Deus espera de nós. E as minhas palavras não têm peso de acusação contra ninguém, mas a palavra ela corta de todos os lados, até na minha vida. Então, se servir para alguém é justamente para que haja conserto na vida. Para que haja posicionamento, para que haja mudança na vida. Queridos, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Todas as coisas já passaram, as coisas antigas já foram, e que tudo se fez novo.
Isso significa que a nossa vida antiga de pecado, de coisas erradas, ela ficou para trás. Eu estava essa semana também me recordando da minha vida, da adolescência talvez, aquela fase assim, mas de coisas que para mim pareciam tão corretas, porque era a mão correta de que se vivia, mas que olhando hoje eu não vejo nada correto naquilo que eu vivia. E aí eu parei para pensar que quando nós vivemos a nossa vida, o nosso comportamento, ainda que seja dentro da igreja, como crentes, nós podemos ter comportamentos que não agradam a Deus, que não dão bom testemunho, que não edificam o irmão, que não ajuda o nosso irmão, mas que para a gente não parece que é nada demais, porque a gente está imerso naquela vida errada. É como uma parede torta. A parede torta não acha que ela está torta, ela acha que o mundo é torto, que o mundo é daquele jeito. Então, quando nós estamos com a nossa vida torta, a gente olha e parece que está tudo bem, mas não está. Porque Deus é reto. E aí Deus vem, sabe com o quê? Com um prumo. Sabe o que é prumo? Nivaldo conhece bem o prumo, né, Nivaldo? Trabalha com obras. É um objeto do pedreiro para ver se está alinhado. Se o muro está alinhado, se a parede está alinhada. Então nós precisamos, queridos, de Jesus para que nós andemos alinhados com a palavra, alinhados com as coisas de Deus. Lá em Romanos, capítulo 10, versos 9 e 10, a gente vai falar bastante hoje de Bíblia, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Nós precisamos confessar Jesus com a nossa boca e com o nosso coração. Muitas vezes nós chegamos na igreja, nós gostamos do ambiente, nós gostamos das pessoas, gostamos da música, gostamos da mensagem, mas a gente não creu com o coração. Às vezes até confessou com a boca, mas não creu no coração. Não creu naquele Jesus que eu falei logo no início, na abertura do culto. Aquele Jesus, o Jesus de Nazaré. Porque às vezes, eu falei que existem vários Jesuses. E por todas as épocas existiram esses Jesus. E na nossa mente, queridos, a gente também tem um padrão de Jesus. A gente cresceu ouvindo falar de um tal Jesus, a gente cresceu vendo a cruz, o Jesus ali crucificado, ou assistindo o filme de Jesus, ou ouvindo pessoas falando Jesus, ai me ajuda Jesus, e Jesus na boca do povo. Mas quem de fato é esse Jesus? Se nós não conhecermos o Jesus da Bíblia, da Escritura, nós teremos dentro de nós um Deus diferente e que não é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que veio ao mundo em carne, porque ele encarnou e veio, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, e é aquele que ressuscitou e um dia voltará. Esse é o Jesus. E aí tem muitas outras coisas sobre esse Jesus que nós precisamos conhecer. E às vezes a gente conhece porçõezinhas de um Jesus, às vezes um Jesus só bonzinho, que é amor, ou que é até paz e amor, um Jesus hippie, como outras gerações já o classificaram.
Mas Jesus não é só o bonzinho, e tem a outra parte do Jesus que é também rígido, firme, inflexível, e para muitos o Jesus é esse durão, esse que, porque uma figueira não tinha dado figo, e não era época de figo, ele vai lá e amaldiçoa, e fala que você nunca mais dê figos, sua figueira. E no dia seguinte, a figueira estava seca, morta. Jesus é tudo isso, e muito mais. Ele é bom e não é bonzinho. Ele é firme, ele é rígido em coisas que precisam ser firmes, coisas que precisam que ele seja assim. Porque existe uma lei espiritual. Assim como nós temos uma lei no nosso mundo, uma lei que rege o nosso povo aqui no Brasil, uma lei que rege outros lugares, outros países, mas você pode perceber que todos os lugares têm uma lei, porque se não tiver uma lei, vira bagunça, é ou não é? Vira uma anarquia, ou seja, é um viver sem lei. Cada um faz o que quer, não funciona. Espiritualmente, meus irmãos, existe uma lei. No céu, há uma lei. Satanás e seus demônios não quiseram viver debaixo da lei de Deus. Se rebelaram contra Deus, contra a lei de Deus, e quiseram viver vidas independentes, e por isso foram expulsos de lá. Da mesma forma, nós, quando não estamos vivendo a lei do reino de Deus, nós acabamos sendo expulsos desse reino. Não há como viver num reino onde você não cumpre as leis daquele reino. As leis existem e elas precisam ser cumpridas. Talvez você fale, mas eu não quero cumprir. Mas você está debaixo da lei. Aqui neste país você vive debaixo da lei, querendo ou não. Se você não cumprir, haverá alguma sanção contra você, mais grave, mais suave. E no reino espiritual acontece a mesma coisa. E a Bíblia, lá em Oséias, no livro de Oséias, ele diz: o meu povo, é Deus falando, era o profeta Oséias falando, o meu povo padece, porque lhe falta conhecimento. E é justamente na palavra de Deus que nós precisamos buscar o conhecimento de Deus. Aliarmos o conhecimento com a vida prática, a espiritualidade, não só a vida litúrgica, porque senão vira religião sem sentido, e nós já vivemos tanto isso. Vou te dar um exemplo. Aqui, imagine um julgamento nesta terra, um julgamento aqui, terreno. No julgamento, nós vamos ter uma figura principal, que é quem? O juiz. No julgamento, não pode faltar quem? O juiz, não é mesmo? Aí nós temos outras figuras. O promotor. O promotor normalmente é aquele que vai acusar, aquele que vai agir ali imputando o crime, falando, fulano, esse réu cometeu isso, de acordo com as nossas leis humanas, tá? Constituinte, os livros das leis humanas. Vai ler e vai falar, de acordo com parágrafo tal, inciso tal, não sei o que lá, eu não entendo da área de direito, mas ele infringiu a lei. Assim, assado. E vai ser a força, ele vai empregar suas forças para condenar o réu. É ou não é? E ali vai ter uma outra figura, que é o advogado. O advogado vai defender o réu. Vai falar, olha, não foi bem assim. Ele foi manipulado. Aconteceu assim, assado. Ou então, ele vai tentar abrandar
a sentença daquele crime, falando: olha, tudo bem, é culpado, mas vamos aplicar a lei. Você está querendo aplicar coisas que não estão na lei. Ou seja, o advogado vai advogar a favor. Qual outra figura que tem? Testemunhas. Não é? Tem as pessoas que vão ali assistir. Tem as pessoas que são testemunhas, estão ali testemunhando o julgamento, ou que testemunharam um crime, ou que não testemunharam, mas estão ali, prestando atenção nos dois lados. E tem o réu. E sabe quem que é o réu no mundo espiritual? Cada um de nós. Cada um de nós, no mundo espiritual, nesse julgamento, é o réu. Você é o réu. Os anjos, demônios e pessoas são as testemunhas. Elas estão vendo tudo o que está acontecendo. O promotor, você já deve imaginar quem é. É o acusador. Quem? O diabo, meus irmãos. O diabo, acusador, aquele que põe o dedão, aquele que vai achar um motivo até onde não tem motivo para querer te acusar. Aí fala: veio no culto, mas porque está com interesse. Só veio no culto porque quer a bênção. Depois que ganhar a bênção, tchau. Não aparece mais. O interesse é naquilo que Deus pode dar. Aquela, não tem interesse em Deus. É isso que o diabo fala. E quando peca, irmão? Estou falando quando está no culto. Mas e quando peca? Aí que o diabo, olha lá, diz que é seu filho. Diz que é sua filha, mas olha lá o que está fazendo. Olha a boca. Esse é o papel do acusador. Jesus está nessa história, é o advogado. Jesus está constantemente nos defendendo. E, meus irmãos, a defesa dele não é falar assim: diabo, não é bem assim não. Ele tem um pouquinho lá no coração dele, ele está querendo a bênção, mas ele tem um pouquinho ali de boas intenções. Não é. Jesus não pode se pautar no nosso coração para nos defender. Ele só pode se pautar em uma coisa: no sangue dele. Amém? Amém? O sangue de Jesus que cobre multidões de pecados. É esse sangue, é por meio desse sangue que ele nos justifica, que ele nos defende, que ele intercede de nós. E a última figura, o juiz, é Deus, que é o justo juiz. Mas talvez alguém possa pensar assim: mas pastor, o julgamento não é só lá no Apocalipse, só lá no fim? O julgamento não é lá só no final dos tempos? Como que o diabo está agora nos acusando? Nesse momento, veio para o culto interessado, ou não veio para o culto, ou está pecando? Eu vou ler Apocalipse 12:10. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus, diante do nosso Deus, dia e noite. Agora veio a salvação, o poder e o reino. Quando aconteceu isso, irmãos? Apocalipse não fala só de futuro. Apocalipse fala do que passou,
do que estamos passando e do que vamos passar. Está falando, agora veio o poder do reino. Quando que veio o poder do reino? Quando Jesus veio a essa terra. Quando ele encarnou aqui. Ele mesmo falou assim, agora vos é chegado o reino de Deus. Então quando Jesus veio o reino, e veio Cristo, e veio a autoridade, e agora ele está dizendo que esse acusador acusa os irmãos dia e noite. E Jesus, ele é o nosso advogado. Conforme lá em 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Temos um advogado, temos um intercessor, amém? Isso é bom, glória a Deus por isso. Só que, irmãos, não adianta um advogado se eu não mudar de vida. Não adianta um advogado se não houver arrependimento em mim, se não houver mudança de direção. Não adianta, não tem como, porque aí não existe aliança, porque é uma vida no pecado. E aí, o pecado, ele nos afasta de Deus, né? O próprio Deus falando por meio dos profetas, eis que os meus ouvidos não estão tampados para que eu não vos ouça, mas as suas iniquidades, os seus pecados, fazem separação entre mim e ti. O Senhor está falando, não tem jeito, no pecado não tem jeito, pecou, arrependeu, há perdão, mas é preciso mudança de vida. Se não tem mudança de vida, acontece a apostasia, que é a pessoa acabar por rejeitar Deus e as coisas de Deus. Existe hoje por aí, meus irmãos, cuidado, uma tal de hipergraça, que diz que Jesus morreu pelos pecados de todos, em todos os tempos, em todas as eras, e que por isso está tudo perdoado. Pode pecar à vontade. É o que essa teologia diz. Que pela graça de Jesus, não tem problema. Não é assim que eles têm esse pensamento, vamos sair pecando, não é. Mas se pecarem, está tudo bem, porque Jesus já pagou, né? Esse versículo que eu acabei de ler aqui, né? Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa, né? Jesus. Pensando agora, esse versículo poderia ser usado por eles. Não, filhinhos, não pequem, mas se pecar, fazer o quê, né? Você tem um advogado lá, está tudo bem. Será? Um pouquinho mais adiante. O mesmo João, no capítulo 3, verso 6, ele diz assim: quem permanece nele não continua a pecar. Quem permanece em Jesus não continua a pecar. Mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Quem continua a pecar não entende quem ele é e não o conhece. Você lembra que eu comecei dizendo que existem muitos Jesuses? E que às vezes a gente forma um Jesus que não é o Jesus da Bíblia? E que Jesus, ele é amor, assim como o Pai é amor, mas ele também, ele é rígido, ele é justiça, ele é firme.
eis a palavra dele. Aquele que continua a pecar não conhece e não entende. Muitas vezes as pessoas estão aceitando um Jesus nas igrejas, que é um Jesus de acordo com o conhecimento dela, de que ela formou isso durante a sua vida sem ir para a Bíblia, sem ser ensinada na Bíblia de quem é esse Jesus, de quem nós estamos falando. Aquele Jesus bonzinho, que é amor, que perdoa tudo. E aí, nós temos igrejas cheias de pessoas que dão mau testemunho de Cristo. E a Bíblia fala, queridos, que no final dos tempos, o amor esfriaria. A ciência aumentaria, o amor esfriaria, que as pessoas seriam isso e aquilo. Mas isso não nos dá desculpa. Eu não poderei naquele dia falar, sim, Senhor, mas o meu amor esfriou. Sabe por quê? Porque está escrito aqui, está na Bíblia, o amor de muitos esfriou. Então o meu também esfriou. Eu não tenho essa desculpa. Eu preciso cuidar para que o meu amor não esfrie, para que a minha vida seja uma vida reta, íntegra, diante do Senhor. Porque tem gente que não se arrepende, tem gente que ela se conforma com o pecado. Até ouvi um pastor essa semana falando que tem pessoas que confessam o pecado para ela mesma, achando que confessou para Deus, mas ela continua, mas ela não confessou. Ela passou ali ela passou a mão na sua consciência e ela se justificou, porque ela acha que ela confessou para Deus. Mas lembra quando nós falamos que nós precisamos confessar a Jesus com os nossos lábios e crer no coração? Da mesma forma, quando nós nos arrependemos, é preciso que haja o arrependimento de coração, não o arrependimento somente da boca. Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, 20. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava. Ele está dizendo, eu queria encontrar vocês de um jeito, mas o meu temor é que eu não vou encontrar vocês do jeito que eu queria, porque as notícias que eu tenho recebido de vocês não são nada boas. E que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês, aí começa a listinha do apóstolo, brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Essas coisas não são difíceis de encontrarmos, queridos, e infelizmente é encontrado nas igrejas dos dias de hoje, assim como foi encontrado na igreja de Corinto, da época de Paulo. Por isso a nossa vida deve ser de vigilância constante, meus irmãos. Se você não se encontra nessa lista, cuide para que jamais venha a estar com pecados como estes. Se se encontra, se conserte, se posicione em Cristo. Talvez você pense, pastor, tem uma área aqui que eu não consigo
deixar de pecar. Você não sabe e ninguém sabe, só eu sei, mas eu não consigo. Cristo é poderoso, querido, para fazer grandes coisas na nossa vida. Mas eu tenho algumas perguntas. O que é que você tem deixado entrar? Associe o pecado com aquilo que tem entrado no seu coração, aquilo que você tem deixado entrar, seja às vezes até mesmo sopro do inimigo nos teus ouvidos, seja pelos seus olhos o que você tem visto, às vezes amizades, o que elas têm falado com você, o que têm comentado. O diabo, meus irmãos, sempre vai achar um jeitinho de te infectar, sempre, seja por qual modo for. Por isso a palavra diz: estejam alertas, sejam vigilantes. Temos que ser radical. Talvez você pense: poxa, pastor, mas está sendo radical, viver para Deus é tudo isso? O diabo não tem pena, o diabo não esmorece, ele é constante, ele é persistente. Esses são atributos dele. Ele pode ter um monte de defeito, mas ele é persistente, ele não desiste. E às vezes quando a gente dá mole, fica pior ainda. Quem está em cima do muro já pertence a ele. Então não podemos ficar em cima do muro, temos que ter um posicionamento firme e radical contra o mundo, contra o pecado, contra o diabo. Ou nós somos 100% de Deus, ou nós somos do diabo. É assim a conta. Por quê? Porque Deus é 100% santo. Então significa que a gente não peca? Não, irmão, já falamos disso, né? A gente peca, né? Filhinhos, não pequem, mas se pecar, temos um advogado. Então, quando é que nós somos santos como Deus é santo? É justamente quando a gente se arrepende, pede perdão, fala: Pai, eu não vou mais cair nesse erro, eu não vou mais falar mal do fulano, eu não vou mais emprestar os meus ouvidos ao inimigo, a minha boca ao inimigo, o meu pensamento, o meu corpo, que somos o templo do Espírito. É isso, porque se não for assim, é Ele que vai nos levar. Se tiver 0,00001% que não seja de Deus, vai ser do diabo. A escolha é sua, a escolha é minha, nós temos escolhas desde o início. Esaú era o irmão de Jacó. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, mas não foi encontrado nele arrependimento. Então não adianta o choro. Já vi muitas pessoas chorando, lamentando, mas sabe pelo quê? Por causa do sofrimento da consequência agora. Não porque pecou contra Deus. Não era arrependimento. Era remorso. E outras coisas, como Esaú, que chorou amargamente. Jesus, queridos, para encerrarmos, está às portas, está vindo. Você lembra da parábola das 10 virgens? Não vou falar sobre essa parábola agora, mas leia na sua Bíblia. Tinham 5 prudentes e 5 imprudentes. Quando Jesus voltou, as prudentes tinham ali o azeite que iluminava, e as imprudentes falavam: a gente saiu para comprar mais azeite. Ele falou: olha, perdeu, tem jeito não. É desse Jesus que eu estou falando, que é bom, que é justo, que é maravilhoso, mas pelo outro lado, ele é inflexível. Perdeu, passou o tempo. Eu avisei que eu viria, eu vim e você não estava aqui. Não tem mais o que fazer, é lei. São leis espirituais que nós precisamos viver nestas leis. Por isso precisamos tomar posição. E o que é esse tomar posição? É viver segundo as regras do reino,
Se eu estou inserido no reino de Deus, eu preciso viver de acordo com as regras de onde? Do reino de Deus. Não a regra do reino do mundo e não a regra do reino das trevas, mas as regras do reino de Deus. Este é o reino a quem nós devemos a nossa obediência. Então, queridos, saia daqui comprometido. Se você estava, agora mais ainda. Se não estava, se estava meia boca, então que saia completamente comprometido, comprometida com o Deus que você serve, amém? Comprometido, falando, não vou deixar para depois, porque a palavra liberta. Conhecereis a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa verdade é Jesus Cristo. Nós precisamos dele. Amém? Fique de pé, feche os seus olhos, vamos orar. Eu gostaria que você colocasse agora a mão no seu coração, fechasse os seus olhos e que você começasse a pensar por alguns instantes sobre a sua vida. Eu gostaria que você começasse a pensar se a sua vida condiz com uma vida de quem verdadeiramente aceitou a Cristo. De alguém que realmente se converteu, nasceu de novo. Pense sobre isso. Pense no seu relacionamento com Jesus. Quem é esse Jesus que você conhece? Quem é esse Jesus? Existem decisões muito importantes nas nossas vidas. E esse Jesus, de acordo com esse Jesus que você conhece, as suas decisões podem ser afetadas de formas terríveis. Por isso precisa ser no Deus correto, no Jesus correto. Eu gostaria que você desse um passo de fé com Deus, que você se dispusesse a seguir a Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que veio a este mundo em carne. Que morreu, que ressuscitou e que voltará. É este eu vou seguir com todo o meu coração, porque é Ele que tem poder para mudar completamente a sua vida. Não tenha vergonha de se envolver com Deus, de servir a Deus, porque quem tem que ser envergonhado é o diabo, não é você. Eu gostaria de lhe conduzir agora numa oração, uma declaração de fé. De tudo que nós falamos aqui. Amém? Pode ser? Ainda que você já tenha feito essa oração, mas nós sempre podemos estar declarando a nossa fé. Não é uma única vez na vida. Quantas vezes nós declaramos aqui: Jesus, Tu és santo, santo, santo. Nós declaramos aquilo que cremos. E eu queria que você declarasse comigo. Eu
vou dizer e você repete, amém? Diga assim: neste momento, eu declaro a minha fé completa em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que veio a este mundo em carne, que foi crucificado e morto na cruz do Calvário, mas ressuscitou e voltará. Eu declaro que eu não tenho outros deuses, e eu renego a Satanás e todas as suas obras na minha vida, e eu declaro a minha posição em Cristo e a minha disposição em viver uma vida digna, que dê bom testemunho de Cristo e que glorifique o seu nome, sendo perseverante em toda obra do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Te glorificamos. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém, amém. Te louvamos, Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Queridos, eu gostaria ainda que você continuasse de olhos fechados. Eu queria que, se alguém sentiu alguma coisa ruim, que você fizesse um sinal para mim. Tá bom? Erguei a mão assim. Pode aguardar só um pouquinho. Mais alguém? Sentiu alguma coisa ruim? Boa a gente sente, irmão. Agora, coisa ruim, às vezes sente também, tá? Pode ser de trabalhos espirituais que fizeram contra a sua vida. Então, se você sentiu alguma coisa ruim, eu gostaria que você viesse aqui à frente, ó, se posicionasse aqui. Tá? Pode vir, irmão. Mas eu queria também. Pode ficar aqui assim. Eu queria saber se alguém se sente perseguido. Se sente perseguido no trabalho, se sente perseguido em casa, vê vultos, se sente perseguido às vezes com sonhos malignos, pesadelos ruins, perseguição espiritual. Eu gostaria que você também viesse aqui à frente. Se você tem sofrido também com desistências na sua vida, começa uma coisa, não termina, fica desmotivado, não consegue levar adiante, as coisas no início são boas, mas depois começam a ficar ruins. Gostaria que você viesse também. Não tenha vergonha, tá, irmão? Um dia eu fiz isso, tá? Um dia eu fiz isso. Não tenha vergonha. Quem tem que ter vergonha é o diabo. Se você tem sentimento de abandono também, sente abandonado, às vezes sente como uma criança, já é adulto e sente como se fosse uma criança, sabe? Sente um vazio lá dentro. Parece que falta um pai, a mãe, parece que falta um colo, um abraço. Alguém também que sente inveja, ou você sabe que tem inveja contra você.
gostaria que viesse aqui na frente. Se você tem essa questão de sentir inveja, mesmo que você não quer, você sabe que é errado, mas às vezes se sente, tá? Ou que você sabe que tem invejas contra você, ou que você tem raivas, acessos de raiva, você não sabe de onde vem, mas são às vezes uma raiva incontrolada, brigas no lar, brigas no trabalho, discórdia também pode vir, e também pensamentos suicidas. Vem na sua mente pensamento que seria melhor tirar a sua própria vida. Se acontece isso, qualquer uma dessas coisas que eu falei, tá? Podem vir que nós vamos orar. Não fica, se não sentiu, queridos, amém. Se não é com você, amém. Então gostaria que você ficasse intercedendo por nós aqui, tá? Isso aqui é batalha espiritual, fica intercedendo. Agora, se tem alguma coisa dessa, não deixa para depois, porque quando Deus mostra, é porque Deus quer libertar, Deus quer fazer alguma coisa, e depende de nós o passo de fé para que Ele faça. Amém, queridos? Amém. Então vamos orar. Estenda suas mãos para cá, se você quiser vir ainda tem tempo, mas estenda suas mãos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu declaro agora a sua bênção, a tua libertação sobre esses irmãos, Pai. Em nome de Jesus, que essas mentes sejam livres, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Liberta completamente, Senhor, desses sentimentos, Pai. Em nome de Jesus, de tudo isso que tem feito os meus irmãos terem dificuldade, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, todo intento maligno, na autoridade de Jesus, eu repreendo agora, espírito do mal, sai em nome de Jesus, que eles tenham vidas completamente entregues ao Senhor, que todas as circunstâncias do mal não atinjam a vida deles. A palavra diz que maldição sem causa não encontra repouso. Em nome de Jesus, estamos fazendo agora uma limpa e não há repouso sobre nenhuma palavra maldita lançada, nenhuma obra de macumbaria está completamente quebrada no nome de Jesus sobre essas vidas, Senhor. A tua palavra diz que o jugo, a unção quebra todo o jugo, Senhor, que a tua unção do teu Espírito sobre a vida deles, Senhor, quebre tudo aquilo que não vem de ti, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Eu declaro a mente deles limpa, liberta completamente para a honra e glória do Senhor, que eles sejam completamente livres, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Fiquem firmes no Senhor, todos. Não empreste a sua mente ao inimigo, os ouvidos, a boca, nada. E se o Senhor lembrar de coisas durante esses dias, você declara sobre a sua vida, peça perdão, se arrependa e declare que a sua mente é de Cristo, que o seu corpo é de Cristo. É assim que nós travamos a guerra espiritual. Amém, queridos? Amém. Pode se assentar. Você quer falar? Amém, queridos? Tudo bem? Tudo bem aí? Alguém sentiu alguma coisa? Se precisar, nós estamos à disposição agora após o culto para estarmos orando. Amém, queridos? O irmão Nivaldo gostaria de dar uma palavra. Eu queria deixar para a igreja que faz muito tempo que eu se converti, que eu frequento essa igreja e eu vim de um lar católico. Eu tinha o vício do cigarro. Uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, eu fui num retiro, encontro com Deus, e
tinha tentado largar de fumar bastante vezes e não conseguia. Naquele retiro, eu ainda levei um cigarro junto. Cheguei em casa, eu tinha um maço de cigarro guardado. Eu fui, rasguei eles todos, queimei eles e não fumei mais. Deus deu a graça que muitas vezes eu tentava largar e não conseguia. E naquele retiro, Deus deu a graça que eu fiquei sem fumar por mais de uns 12 anos. E uns 4 anos atrás, comecei com brincadeira. Lá, volta e meia, pegava um cigarro, dava uma puxada e entregava o outro. E não fui percebendo que o inimigo estava me cercando. E ultimamente estava já difícil para ficar sem fumar. Às vezes no serviço eu fumava, em casa não fumava, que a esposa é meia brabinha, tá. Fumava escondido. E nós pedindo para Deus, uns tempo atrás o pastor estava falando que se a gente botar em oração, pedir o que Deus quer, que era para a gente colocar o que Deus quer da gente. Então eu coloquei, eu e a minha esposa coloquemos de noite, nós sentemos na cama e coloquemos as nossas vidas diante de Deus e pedimos para Deus, mostra o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor deseja que nós fizemos para você, o que o Senhor quer de nós, o Senhor mostra em sonho, alguém fala. E eu sonhei por 2 vezes com a minha mãe, que já é falecida. Eu chegando num lugar, ela falou assim: filho, você está fumando, filho? Mas isso passou, não guardei o que eu tinha pedido para Deus mostrar em sonho. Outro dia de novo, tive sonho com ela de novo, falando, e foi passando. E um dia eu estava no serviço, e minha esposa nunca tinha ido no serviço. Ela chegou de tarde lá no serviço, e eu estava em cima do andame, com um cigarro na mão. Ela só chegou e olhou para o bonito, né? Voltou para trás e veio embora. Daí não quis vir mais na igreja, porque falou que não vinha aqui por brincadeira. Mas no dia que ela foi lá de tarde, no serviço, eu já falei, não vou fumar mais, mas não falei com ela também. E não fumei mais. E na bebida também, eu nunca fui de beber. Sim, gente, beber, nunca fiquei bêbado. Mas sempre tinha uma cervejinha em casa, nunca fui num boteco para beber. Mas em casa eu tomava, porte meio, uma latinha. Daí eu falei, não, se eu larguei de fumar, e aí, às vezes, se tomar, vai provocar a vontade de fumar também. Daí eu abandonei o cigarro, abandonei a bebida. E Deus pediu para que eu voltasse para a igreja, que é uma vitória. Eu também queria agradecer a igreja pela oração que foi feita para a minha ex-esposa, que eu fui visitar ela agora de tarde, passei na casa da minha filha, ela está na casa da minha filha, e ela
mandou agradecer a oração que foi feita, porque ela só saiu de lá por causa de oração. Ela tem certeza disso. Amém, irmão Nivaldo. Obrigado por testemunhar e edificar nossa fé. Glória a Deus pela vida da Edith. O irmão falou bem, foi brincar com o diabo, com as coisas do diabo, né, irmão? Então, temos que ser radicais com certas coisas. Se você brincar, você vai cair. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmão Nivaldo. Que Deus abençoe você, sua família. São preciosos aqui para a nossa igreja. Amém? Como cada um de vocês que estão aqui, preciosos para o reino de Deus. O Senhor precisa de cada um de nós. Precisa da nossa voz, precisa da nossa boca, precisa do nosso coração. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos por este momento, Senhor. Que a tua palavra continue a fazer efeito nos nossos corações, Senhor. E que o teu plano e tudo que o Senhor tem para nós se cumpra, Senhor. Que possamos viver uma vida abundante, uma vida de liberdade, livre, Senhor, de tudo aquilo que tenta nos prender, Pai. Porque verdadeiramente nós somos livres, porque Cristo nos resgatou. Fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E por isso nós te honramos e te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Muito obrigado, no nome de Jesus. Queridos, vocês que nos visitaram aqui, tá? Camila, o irmão ali, esqueci o nome, mas Deus abençoe. Se precisarem de alguma coisa de nós, estamos à disposição, tá bom? Vão na paz do Senhor. Na saída nós temos um cafezinho ali, bem gostoso, especial.